Fala sua visão sobre mercado para dev. Se os salários vão continuar bons, qual caminho dev júnior deve seguir, etc, né? Boa, Arthur. Excelente assunto, né? Um assunto bem difícil, né? Hoje em dia. Não tem por que achar que o mercado vai piorar no sentido de salário, né? Por quê? Porque com a IA estando integrada cada vez mais nas empresas, mesmo empresas que não sejam de tecnologia, dominar a IA passou a ser uma skill fundamental, né? Então, obviamente, eu acredito que vai existir uma demanda muito grande para quem souber realmente dominar IA, se aquele engenheiro AI native, né? Eu também fiz um vídeo recente sobre isso. Caminho que o Dev Júnior deve seguir, já escrevi sobre isso lá na Code Capital, tá? Eu gosto muito, pessoal, eu sempre fico falando aqui da Code Capital, mesmo sendo uma coisa mais... quase que um hobby meu aqui, né? Porque toda live que eu faço aqui tem muito assunto que eu já tratei de forma bem extensa lá na Code Capital, tá? Então, muito do que eu falo aqui, eu já expandi em texto, que eu acho que é uma mídia que eu consigo me explicar até melhor. Eu já fiz esse vídeo aqui, esse texto aqui sobre a desigualdade silenciosa criada pela IA, né? Até um vídeo mais antigo que eu tenho aqui no canal também. Gostaria de trazer até que uns tweets aqui do Paul Graham, que tem a ver com o que você falou, né? Então, ele falando que no curto prazo, né, a inteligência artificial vai aumentar a variância do retorno por trabalho, né? Então, por exemplo, programadores que ele chama de medíocre no sentido de medianos, né, no sentido literal da palavra aqui, estão achando difícil você ser contratado, mas os grandes programadores estão fazendo mais do que nunca, né? Porque está fazendo sentido para as empresas manterem aqueles grandes programadores, o cara que sabe, além de ser excelente programador, vai saber manejar a IA da melhor forma. Esse cara, com a IA, ele potencializa absurdamente seus resultados, né? Então, gera essa discrepância que a gente tem visto, né? O que eu recomendo para o Júnior é, cara, não foge do princípio, tá? Pelo contrário, mais do que nunca você entender o princípio, a base ali de tudo vai ser importante. Então, talvez o tempo que um programador sênior, vamos botar assim, como a experiência que eu tenho, precisou demandar para aprender tecnicalidade, às vezes um framework específico, eu sempre gosto de mencionar aqui o tempo que eu demorei para masterizar o Gatsby, né? O Gatsby era um framework que competia com o Next.js e na época eu apostei no Gatsby e o Gatsby basicamente morreu e o Next.js persistiu, né? Então eu era muito bom em Gatsby, vamos falar assim. Hoje essa habilidade, né, técnica de saber Gatsby não serve para nada. Porém, o que eu aprendi? Eu aprendi o que é Server-Side Generation, o que é Static Side Generation e várias outras técnicas que persistiram para criar apps, inclusive com Next.js. Então, os fundamentos sempre vão se manter. A tecnologia vai e volta, tá? E vai e volta mesmo, né? Porque o pessoal começava lá com PHP, começou a falar mal e agora tudo basicamente se baseia em coisas parecidas com o que o PHP fazia lá no início, com template, back-end, dentro do front-end, etc, etc, né? Então, assim, o princípio é o que importa. Então, se você aprender o princípio, se você aprender ali a base e realmente focar em entender o que é um software, né? O que é a criação de um app, o que é a tecnologia, né? Não vejo por que você não se destacaria, beleza? Quem quiser ajudar o canal, entra lá no Code Capital e se inscreva gratuitamente. Você vai receber artigos e textos sobre programação agêntica e inteligência artificial, beleza?